Eu convido todos os irmãos para abrirmos juntos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 56. Lucas, capítulo 1, versículo 56. Nesta manhã, nós vamos meditar no cântico do sacerdote Zacarias. Na semana passada foi o Magnificat, o cântico de Maria. E hoje, portanto, será o Benedictus, o cântico do sacerdote Zacarias. Eu não estarei a ler todo o texto, dos versículos 56 até o 80, mas vou lendo e, ao mesmo tempo, expondo o texto, e assim vamos entrar na narrativa juntos, e que o Espírito Santo de Deus aplique em nossos corações lições espirituais e transformadoras, e que direcione nossas mentes e corações nessa manhã de domingo. Observe o que então diz o texto aqui no versículo 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Imaginem, pois, aqui a cena desta narrativa. Depois de meses de gestação, nasce aqui, portanto, o bebê desta idosa e estéril Isabel. Obviamente, por obra do Senhor, ela foi curada, e toda a cidade vem celebrar com ela. Num povoado pequeno, naquela altura, todo o nascimento, e assim ainda hoje, é um acontecimento importante. Quando o povoado é muito pequeno, a aldeia. Principalmente sob tais circunstâncias, uma mulher idosa e estéril, gerando um bebê. O povo louvou a Deus pela sua misericórdia para com Isabel, ao conceder-lhe um filho na sua velhice. A promessa do anjo se cumprira, o que vemos no capítulo 1, versículo 14 de Lucas, a promessa que diz: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Cumpriu-se aqui. E continuando em Lucas, capítulo 1, versículo 59 ao 60, diz que sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum respondeu Isabel, sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Imediatamente, depois desta palavra de Isabel, ele deve ser chamado João, os familiares e os amigos começaram a protestar. No versículo 61 diz: disseram-lhe, ninguém há na tua parentela com este nome. Por que João? Não há ninguém na nossa família com este nome. O nome João, na altura, era bastante comum, mas todos estavam à espera, pois acreditavam que Isabel o chamaria de Zacarias Júnior. A ideia seria de perpetuar o nome do respeitado sacerdote Zacarias. E essa era uma maneira de fazer isto. Portanto, consternadas, as pessoas apelaram para o pai da criança. Já que a mãe não quer dar o nome certo, vamos reclamar com o pai da criança. E até este momento, o velho sacerdote Zacarias a tudo estava a assistir em total silêncio. E como consequência, é óbvio, ele estava mudo, porque mediante a sua hesitação diante da promessa de Deus, o seu encontro com o anjo o deixara mudo e aparentemente não só mudo, mas incapaz de ouvir também. Porque note no versículo 62, observe que as pessoas, ao invés de falar com Zacarias, comunicavam-se por acenos, através de mímicas, por sinais. Então ele não ficou só mudo,
ele ficou surdo também, porque não podia ouvir o que as pessoas tinham para dizer para ele. Então, o versículo 63 diz: então, pedindo uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Zacarias, ele foi tão inflexível quanto Isabel a respeito do nome da criança. Os pais aqui, então, tanto Isabel, a mãe, como Zacarias, o pai, eles estavam dispostos a contrariar os desejos de seus parentes, de seus amigos, para fazer a vontade de Deus. Bonito isso, não é? Sofremos pressão dos amigos, pressão da família, porém eles estavam mais interessados em fazer a vontade de Deus e agradá-lo. Note que à medida que nós vamos conhecendo os nomes nesta história do Natal, temos muitos nomes aqui, começamos por perceber que Deus tem algo grandioso em mente, pois Zacarias significa Deus lembra-se. Isabel, aqui a mãe, Deus é fiel. E João significa Deus é misericordioso. E há o mais doce aqui de todos os nomes, Jesus, que significa Jeová salva, Yahvé salva, o Deus salva. Lucas, ele está aqui para contar para nós a história da salvação, e estas pessoas fazem parte desta história da salvação. Dos versículos 64 ao 66, continuando a leitura do texto, diz que no exato momento em que Zacarias escreveu o nome João, Zacarias então superou, ele recuperou sua voz, como diz o texto, imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que a ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. A bênção de Deus sobre o menino, ela é confirmada no fim do capítulo, no versículo 80, quando diz o texto: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, mostrando a bênção de Deus sobre o menino. É significativo, meus irmãos, que o momento em que Zacarias recupera a sua fala foi no momento em que lhe deu o nome para o menino. Foi o exato momento em que ele recuperou a sua fala. O anjo lhe havia dito, se nós lermos o capítulo 1, versículo 20, recuando um bocadinho aqui os versículos até o 20, o anjo lhe havia dito: todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Com base nesta profecia, poderíamos esperar que o homem recuperasse a voz logo no nascimento do menino, pois é esta palavra: quando nasceu o menino, vai recuperar. No entanto, estranhamente, Zacarias ele não recuperou a sua voz até o momento em que lhe deu o nome, ele deu então ao seu filho o nome João. E ao chamar então o menino João em obediência a Deus, Zacarias aqui estava a provar sua fé e obediência à promessa do Senhor. Foi neste ato de obediência e de fé, ao dar o nome, sua voz então ele volta a falar imediatamente. Meus irmãos, é interessante esse texto do versículo 20 de Lucas 1, porque vemos que Zacarias duvidou inicialmente. A promessa de Deus foi dada através daquele anjo e ele duvidou inicialmente. Mas o modo como Deus disciplinou Zacarias o ensinou a confiar no Senhor. A disciplina aqui é o amoroso cuidado de Deus de nos educar e de nos tirar dos nossos caminhos errados e nos levar para o seu caminho, para a sua vontade. Algumas pessoas são como Zacarias, outras são como Maria e como Isabel, que creram imediatamente. Há pessoas que assim que ouvem a palavra de Deus estão certas de sua verdade, creem que Jesus morreu na cruz para salvá-las do inferno que o pecado merece, como sabemos.
Elas creem imediatamente no Senhor Jesus. E crer rapidamente, de forma imediata, é sempre melhor, muito melhor. Pois assim que cremos, recebemos a alegria de conhecer a Cristo na nossa vida. Mas há outras pessoas que são cépticas, como Zacarias. A pergunta que podemos fazer é: como é que os cínicos, como é que os céticos virão, neste caso, a confiar em Cristo para serem salvos? Obviamente, Deus pode lidar conosco como Ele fez com Zacarias, tornando-nos surdos e mudos instantaneamente. Deus pode fazer isto. Contudo, irmãos, não é assim que Deus costuma agir na nossa vida. Geralmente, Deus ele leva as pessoas à fé salvadora de uma maneira mais simples, por meio de uma leitura do Evangelho, ou da pregação, da proclamação do Evangelho. Ele usa as nossas circunstâncias pessoais para revelar para nós, para nos mostrar que nós precisamos de um Salvador, de que estamos perdidos, somos pecadores e precisamos de um Salvador. No fim, é o próprio Evangelho que nos persuade a crer. Mais cedo ou mais tarde, o importante é crer, pois todo aquele que confiar em Jesus Cristo será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Zacarias, então, quebra o seu silêncio. Voltemos lá para o versículo, agora 64, Lucas 1, 64. Quando ele deu o nome a seu filho, sua boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Isto é muito importante. Sempre que nós tomamos ciência do que Deus fez pela nossa salvação, para perdoar os nossos pecados, nós somos compelidos a louvá-lo por isso. Salvação desemboca em louvor. É sempre nesta dinâmica. A fé verdadeira, ela sempre se expressa em louvor. Onde, meus irmãos, há verdadeira adoração a Deus, há louvor, aliás, a verdadeira salvação, há louvor. E onde não há verdadeira adoração a Deus, pode-se questionar se existe fé verdadeira. É muito estranho crentes que professam a fé cristã que ficam calados no culto assim, não cantam. Não sai da boca deles louvor e adoração. É muito questionável a salvação de uma pessoa assim. Pois quando Deus age no coração, solta a boca e começa a louvar a Deus. É algo, é natural isso. É por isso que nós cantamos tanto. Uma vez alguém perguntou assim: vocês cantam muito nas igrejas. Hoje, este homem, gerente de um banco, não vou dar muitos detalhes porque alguém vai descobrir, não era um cristão, mas hoje é um crente em Jesus e está lá ele louvando no Natal. Mas inicialmente ele não percebia por que se canta tanto. É algo que não dá para controlar. Uma vez que ele fez a obra em nós, nos salvou, nos perdoou, isto resulta em louvor, em gratidão, e nossos lábios se abrem, nós cantamos, nós louvamos. O sacerdote está bendizendo a Deus por tê-lo abençoado. Trata-se aqui, e é interessante que este hino entoado pelo sacerdote, eu disse que ele é chamado de Benedictus, porque tem a sua origem no latim, essa palavra bendito, essa é a primeira palavra do cântico em latim. Ele está bendizendo a Deus por tê-lo abençoado, mas há um aspecto de inspiração, como está no versículo 67. É também palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Então ele está louvando por Deus tê-lo abençoado, mas está também profetizando, ele está falando da parte do Espírito Santo, é palavra de Deus para nós. E vamos seguir na sequência daquilo que Deus, o louvor entoado por ele, olha a profundidade disso, dos versículos 68 ao 75. Zacarias aqui, dos versículos 68 ao 75, ele vai bendizer, vai dizer, bendito é Deus, porque ele visitou-nos com poderosa salvação. Então ele vai dizer, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se
da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Esta bênção nos fala da salvação. Mas o que é salvação? O texto explica. Segundo Zacarias, a salvação é algo que vem de Deus, não vem de nós. Ele bendisse a Deus porque Deus visitou o seu povo, está no versículo 68. Ao colocar o seu próprio filho, o eterno Filho de Deus, no útero de uma virgem, Deus estava a visitar o seu povo, estava a entrar na nossa história, na nossa situação, vindo de fora, porque sem a sua intervenção, jamais poderíamos ser salvos. Aliás, todas as vezes que eu estou em dúvida, que eu estou em crise existencial e espiritual, e não entendo por que Deus está a fazer isto ou aquilo, eu olho para a cruz, eu olho para Jesus, porque o Deus que permite essas coisas acontecerem nas nossas vidas, coisas difíceis, problemas, o mal, o pecado que há no mundo, ele permite porque ele próprio vai resolver o assunto. Ele veio para resolver o assunto. Se ele tivesse mandado outro resolver que não fosse ele mesmo, era para duvidar do seu caráter. Porque o Senhor autoriza e agora quem resolve sou eu, ou resolve é o outro. Não, ele próprio resolveu o assunto. Ele dá conta, ele resolve, porque ele é poderoso para nos libertar, para nos salvar. Zacarias menciona aqui, nesse cântico, o rei Davi. As antigas profecias a respeito de Cristo, está nos versículos 69 até o versículo 70, esses dois versículos. Então fica claro aqui que o sacerdote não está fazendo referência ao seu próprio filho, João Batista, que veio da tribo de Levi, mas ele está a falar de Jesus, o descendente de Davi, da linhagem do rei Davi. Ele sabia que Deus havia prometido brotar a força de Davi, como está no Salmo 132, verso 17, concedendo a este filho de Davi, isto é, concedendo a Davi, portanto, um filho que governaria assentado neste trono eterno, como na aliança que Deus fez com Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 até o versículo 13. Então, Zacarias, depois de mencionar a descendência de Davi, isto é, este descendente, o rei, ele vai fazer referência também a Abraão, vai falar da chegada dessa aliança afirmada, dessa aliança que Deus fez com Abraão, segundo a qual as nações seriam salvas por meio do seu descendente, do seu filho. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, todas as profecias estavam aqui agora a cumprir-se. Cumprimento das profecias. Jesus era este Salvador prometido. A salvação é algo que Deus realizou ao vir até nós através de seu amado Filho, Jesus Cristo. É nele que está a salvação. Não é, meus irmãos, nas religiões, não é na igreja batista, na igreja católica, está em Cristo, em Jesus. O versículo 68, Zacarias, ele diz que Deus redimiu o seu povo. E o que é redimir o seu povo? Portanto, fala aqui da libertação do cativeiro pelo pagamento de um resgate. Deus redimiu o seu povo. No versículo 71, ele descreve a redenção como salvação dos nossos inimigos e da mão de todos aqueles que nos odeiam. Também citando estes aspectos que podem ser lidos numa dimensão política. O propósito de Deus, do Deus de Israel, que nos suscitou plena e poderosa salvação, como diz o texto, como prometera com juramento aos patriarcas, foi para que o adorássemos sem temor. Este foi o propósito da nossa salvação, para que o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Isso significa, então, que a salvação, ela tem em vista a nossa santificação e o nosso serviço para a glória de Deus. O que significa servir? Servir a Deus é glorificá-lo por meio do nosso louvor
e de todos os nossos atos, vivendo uma vida santa para a sua glória. Portanto, depois da salvação, o principal alvo da vida cristã, para um cristão, o principal alvo é ser santo. A salvação, ela foi realizada por Cristo, somos salvos agora. E agora, qual é o alvo, então? É sermos santos, porque ele é santo. O cântico de Zacarias era um cântico de salvação. Jesus é a salvação que vem de Deus. Deus tinha de intervir. Caso contrário, não haveria salvação. A menos que ele viesse, nesse caso, que ele enviasse o seu próprio Filho para ser o nosso Salvador, jamais poderíamos ter sido salvos, porque a salvação vem do Senhor. Precisávamos, então, que alguém viesse e que vivesse uma vida perfeita e sofresse uma morte redentora, pagando pelos nossos pecados em nosso lugar. E ele viveu a vida que deveríamos ter vivido e morreu a morte que deveríamos ter morrido. A crucificação, então, e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela nos libertaram, nesse caso, do pecado, por meio de sua morte e a vitória da sua ressurreição. Fomos libertados do pecado, da morte e do poder de Satanás e do mal que estava sobre nós. Nós não estamos mais escravizados pelo egoísmo. Nós agora somos livres para entregar a nossa vida ao serviço do Senhor e para servir os outros, para que nós possamos viver de fato para a glória de Deus. É verdade que somos imperfeitos ainda, é verdade que ainda falhamos, é verdade que não estamos livres da presença do pecado, mas já podemos agradar a Deus, servi-lo, glorificá-lo através de nossas vidas e louvor. Finalizando os versículos 76 ao 79. Em seguida, Zacarias abençoa o seu filho recém-nascido, é o que o texto diz. Zacarias reconhecia a posição subordinada de seu filho. João, ele foi o último profeta da antiga aliança, o maior dentre eles, palavras do próprio Jesus, dos nascidos de mulher, não há ninguém que é maior do que João Batista, mas a sua grandeza, ela está relacionada, então ela resulta, não é, do seu relacionamento com Jesus. João Batista não tinha grandeza em si mesmo, mas ao estar ligado a Jesus, isso fez dele grande. Ele foi o primeiro na ordem do nascimento. Quem nasceu primeiro? João Batista. Quem nasceu depois? Jesus. Então, na ordem do nascimento, ele vem primeiro, mas na ordem de grandeza e de importância, Jesus vem primeiro. E Zacarias compreendia isso. Zacarias sabia que seu filho é importante, mas Jesus é mais importante do que seu filho. E tanto é que ele faz um cântico de louvor primeiro a Jesus. E, obviamente, depois ele fala do filho. Ele compreendia isso porque Jesus era o foco principal do seu cântico. O seu filho recebe uma bênção. Observe que nós podemos, nessa bênção que o filho recebe, podemos imaginar a emoção daquele velho sacerdote. Ao fitar, então, o seu único filho, e com afeto paternal dizer o que está aqui, nos versículos 76 a 79. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. João seria o profeta que iria à frente preparando o caminho do Senhor. Realizaria essa obra preparatória por meio da pregação da mensagem da salvação. Mas o que significa ser salvo? De acordo com esse texto. João foi chamado para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados, como está no versículo 77. Salvação, essencialmente, é perdão dos nossos pecados. De modo geral, as pessoas da época estavam à procura de um tipo errado de salvação naquela época. Pensavam principalmente em termos políticos, por causa do domínio do Império Romano, ou da economia, uma melhor economia, ou em mais liberdades pessoais. Porém, esse não é o tipo de salvação que Deus aqui tinha em mente. Por isso, antes que o Salvador viesse, alguém precisava preparar o povo. Era necessário que João,
o arauto de Cristo conclamasse todos a percepção de sua própria culpa e a confissão de seus pecados, para que eles pudessem, então, escapar da ira de Deus. E o que é a ira de Deus? É a sua santidade contra o pecado. Se Deus é bom, ele tem que odiar o mal. Se ele é justo, ele tem que odiar a injustiça. E nós somos maus, pecadores e injustos. Logo, a ira de Deus se acende. Se não fosse a obra de Cristo, não teríamos salvação. E como povo de Israel, nós geralmente nos enganamos também a respeito daquilo que nós, de fato, necessitamos. Queremos que Deus nos livre de situações como um emprego ruim, uma crise financeira ou conflitos no casamento. Isso tem sido as coisas prioritárias na nossa mente. Obviamente, Deus é capaz de lidar com esses problemas e é correto buscar nele sua ajuda para vencer esses problemas. Mas a primeira coisa com a qual ele precisa lidar é com os nossos pecados, é sermos reconciliados com Deus. Mais especificamente, o relacionamento correto com Deus só pode acontecer por meio da cruz de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, morreu por pecadores. Como Lucas mais tarde vai dizer, em Atos 10:43, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Portanto, quando nós confiamos em Cristo, Deus perdoa os nossos pecados, todos eles, não importa o que tenhamos feito. Quando nos arrependemos verdadeiramente e confessamos nossos pecados, decididos a vivermos para a glória de Deus, somos perdoados. O perdão é a expressão suprema da compaixão, da misericórdia de Deus para com pecadores. A cruz de Cristo demonstra, como está aqui no versículo 78, a entranhável misericórdia do nosso Deus. E finalmente Zacarias afirma: das alturas nos visitará o sol nascente, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés, pelo caminho da paz. Com a chegada da luz, os peregrinos agora conseguem encontrar o caminho de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. Luz para o nosso caminho. A salvação em Cristo é como o sol depois de uma noite escura. Como diz o texto, até irmos a Jesus, pela fé, estávamos outrora vivendo nas trevas do pecado, o pecado não perdoado. Mas agora estamos em Cristo Jesus, sendo guiados por sua luz, pela sua salvação. Quando confiamos nele, como fez Zacarias, a sua luz invade a nossa vida e nós conseguimos ver agora o nosso caminho e ver os nossos erros e andarmos nos caminhos do Senhor. Portanto, creia em Jesus. A noite escura do seu pecado terminará imediatamente quando você confiar em Jesus Cristo. E a aurora da sua luz, neste momento, quando você o fizer, nascerá no seu coração. Amém, meus irmãos?